Salve, salve galera, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, galera, e na aula de hoje vamos falar sobre equação do primeiro grau. Então vem comigo, galera, vamos dar o pontapé inicial nesse super top assunto que é a equação do primeiro grau. Então na aula de hoje nós preparamos o que? Vamos conceituar o que é uma equação do primeiro grau, falar a diferença de um conjunto universo para o conjunto verdade, que existe uma certa confusão aí, e resolver exercícios envolvendo equações com e sem denominadores, beleza? Então vamos lá, começando conceituando o que é uma equação do primeiro grau. Chama a sua atenção porque é muito recorrente o aluno achar que isso aqui não é muito importante, mas galera, é um assunto importante para Enem, para vestibulares, para concurso público, enfim, em outras disciplinas, porque a gente aplica aquele conceito na física, por exemplo, você aplica o conceito lá de velocidade e tal, e na hora de se chegar no resultado, no valor final, você acaba tendo que desenvolver uma equação, ok? Então, saber desenvolver uma equação é muito importante e nós vamos verificar, fazer aqui referência a todas as regras que têm que serem observadas, beleza? Bom, então o que é uma equação? Equação é uma sentença matemática, aberta, ou seja, que contém letras expressa por um sinal de igualdade. Também definida assim, sentença matemática que contém uma variável expressa por um sinal de igualdade. Ou seja, sentença matemática, soma, subtração, multiplicação, divisão, operações matemáticas. Isso é uma sentença que contém uma variável, ou seja, vai conter uma letra, geralmente é a letra X, expressa por um sinal de igualdade. Então, eu estou fazendo a relação de uma coisa com outra coisa e essa relação ela é expressa por um sinal de igualdade, dizendo que tal sentença é igual a uma outra, beleza? Então, isso é uma equação. A equação expressa por o sinal de igualdade divide essa sentença em duas partes. Uma parte é chamada de primeiro membro, aqui está à esquerda, e a outra de segundo membro, aqui está à direita. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma equação. X mais 7 igual a 16. Aí a gente entra, por que essa equação ela é do primeiro grau, gente, tá? Só recordando, o que define o grau de uma equação é o expoente da variável cujo coeficiente é diferente de zero. Então, a variável aqui é a letra X. O coeficiente é o número que está junto com a letra X. Quando não tem nenhum número junto com ele, é porque é o número 1, ok? Beleza? Bom, a variável sendo a letra X, então, é 1, não é nulo. Qual é o expoente dessa variável? Quando não aparece nada, gente, é 1. O expoente é 1. Então, eu tenho assim, ó, x elevado a 1. Por isso, ela é chamada de equação do primeiro grau, porque o expoente da variável é 1. Professor, se esse expoente fosse 2, ela seria do segundo grau. Se fosse 3, do terceiro grau e assim por diante. O maior expoente é que define o grau da equação. Beleza, então nós já sabemos por que ela é do primeiro grau. Aí, como o próprio conceito diz, o sinal de igualdade vai dividir em duas partes. Do lado esquerdo eu tenho o primeiro membro e do lado direito eu tenho o segundo membro. Beleza, continuando então, conjunto universo. O que é um conjunto universo, professor? Conjunto universo, galera, é o conjunto de todos os valores que aquela variável pode assumir. Então, se eu falo bem assim, para você determinar um resultado dentro do conjunto dos números naturais. Quem é o seu conjunto universo? São todos os números naturais. Resolva em R. Como assim em R, professor? Quer dizer, dentro do conjunto dos números reais. Todos os números que forem reais são passíveis de serem solução daquele exercício, ok? Então, o universo é um conjunto amplo de possíveis respostas para aquilo que você busca. Tranquilo? Representado pela letra U. Um exemplo, conjunto dos números naturais pares.
né? Então, quem é o meu conjunto universo? São todos os números pares positivos, porque natural são só os inteiros positivos, tá? Aí eu tenho o conjunto verdade. O que é o conjunto verdade? O conjunto verdade, dentro do conjunto universo, dentro daquele conjunto de valores, eu vou pegar somente aquele valor ou aqueles valores que satisfazem a equação que eu estou tentando resolver. Esses valores que satisfazem, que fazem com que a equação seja verdadeira, fazem parte do conjunto verdade. E os demais não, eles são do conjunto universo. Eles estão lá disponíveis, mas nem todos irão satisfazer a equação. Só aqueles que satisfazem, que fazem a equação ser verdadeira, é que fazem parte do conjunto verdade. Então, é o conjunto dentro dos valores do conjunto universo, né? Dentro daqueles eu vou pegá-los, atribuídos à variável que torna a equação verdadeira, ok? Por exemplo, número natural primo. Número natural par primo. Quem é o conjunto universo aqui? São todos os naturais pares. Mas desses naturais pares, quem é o par primo? É só o 2, então, tá? Beleza? O número 2 é o conjunto verdade. Por quê? Porque ele é um único par que é primo. Beleza? Se eu tenho, por exemplo, uma equação assim, x mais 3 igual a 5. Aí eu quero bem assim, o meu conjunto universo é os números naturais. Beleza, números naturais são todos os inteiros positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai para o infinito. Mas qual deles satisfazem isso aqui, que torna essa equação verdadeira? Ah, professor, é o 2, porque 2 mais 3 igual a 5. Então, o conjunto verdade é o 2, tranquilo? Então, conjunto verdade é o valor dentro do conjunto universo que satisfaz a equação. Beleza. Agora que a gente entendeu essa diferença, professor, por que o senhor diz isso? Porque pode acontecer, prezado aluno, que você tenha um determinado exercício que peça para você dar uma resposta a um dado problema limitado a um conjunto universo. Por exemplo, quando eu tenho uma situação assim, nós estamos falando de equação do primeiro grau, mas só para você entender. Vamos supor que eu tenha uma situação onde o meu conjunto universo é os números naturais, certo? E aí, ao você resolver uma equação, pode ser matemática, pode ser na física ou na química, você encontrou valores para x, tipo assim, vamos supor que você encontrou menos 2 e 3, você encontrou duas respostas para x, tá? Aí é importante você saber o que pode e o que não pode ser usado. Se o seu conjunto universo é o conjunto dos números naturais, então quem você pode admitir como resposta é somente os números inteiros e positivos. Aí nesse caso, muito embora o menos 2 de repente até resolve o seu problema, mas ele não pode ser considerado porque ele não é natural, ok? E aí nesse caso o conjunto verdade vai ser somente o número 3. Tranquilo? Eu só fiz essa observação para você entender como é importante você entender o que é o universo e o que é o verdade. Conjunto universo são todos os valores que podem ou não ser a resposta do seu problema. Conjunto verdade são somente os valores que fazem parte do problema, que resolvem o problema, e ele tem que estar em sintonia com o conjunto universo. Se eu tivesse uma resposta que satisfizesse, mas não está no conjunto universo, eu não posso pegar, que é o caso do menos 2 aqui, nesse exemplo que eu dei. Vamos supor que o menos 2 também resolve, só que ele não faz parte do conjunto universo, então ele não pode ser admitido, ele é cancelado. Por isso que o conjunto verdade é só o 3. Beleza? Bom, vamos lá. Agora que a gente já sabe bem essa diferença, vamos entender como que eu resolvo uma equação. Por que resolver uma equação? Resolver uma equação é encontrar o valor da variável, gente. E como o conceito de equação
precisa ter uma incógnita, isso aqui é uma sentença matemática, isso está expresso por uma igualdade, mas é uma equação? Não, não é uma equação, certo? Por quê? Porque não tem letra, tá? Para ser equação tem que apresentar letra, que é esse caso aqui, ó. Beleza? Então isso aqui é uma equação. Bom, agora que eu sei o que é e o que não é uma equação, vamos ver como que eu determino a solução. O que é solucionar uma equação? Solucionar uma equação é encontrar o valor da variável que satisfaça a igualdade. Então, por exemplo, 3x igual a 18. 3 vezes x igual a 18. Qual deve ser o valor de x para isso ser verdadeiro? Ah, professor, tem que ser 6. 3 vezes 6, 18. Então, a solução aqui é o 6, certo? Porque se eu colocar 6 no lugar do x, isso aqui vai ser verdadeiro, certo? Conjunto verdade 6. X mais 7 igual a 12. X tem que ser 5, professor, porque 5 mais 7 é 12. 20 menos x, 15. X tem que ser 5, porque 20 menos 5 é 15. Beleza? Então, a solução é o valor que eu posso atribuir à variável para resolver a questão. Bom, como que eu resolvo uma equação? A regra básica é a seguinte: eu tenho que isolar a variável. Isolar a variável é deixá-la de um lado. E o que não tem essa variável eu deixo do outro. Lembrando que a regra é o seguinte: se você troca de um lado para o outro, você tem que trocar o sinal. Na verdade, não existe essa troca. Estou usando essa linguagem, trocar de um lado para o outro, porque é uma linguagem que faz parte do seu cotidiano, é mais comum e mais de fácil compreensão. O que existe numa equação é que você pode fazer qualquer operação matemática: adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação, potenciação. Desde que tudo que você faça de um lado da igualdade, você faça do outro. Nós não vamos usar esse procedimento, tá? Mas é importante que você entenda que se você somar um valor de um lado, você tem que somar do outro. Se multiplicar ou dividir, também tem que fazer a mesma coisa de ambos os lados. Beleza? Só que aqui nós vamos usar a linguagem do dia a dia. Então eu vou isolar a variável do lado esquerdo e o que não tem a variável do lado direito. Professor, tem que ser do lado esquerdo? Também não é uma condição obrigatória. Você escolhe o lado que você quer. É mais comum deixá-la do lado esquerdo. Então vamos lá. O 3 eu vou trazer para o primeiro membro e o 6 eu vou passar para o segundo. Observe que o 3, ao ser trocado, eu troquei o sinal. Ele era positivo, veio negativo. E o 6 também era negativo, mudou positivo. Agora, 5 tira 3 vai dar 2. 6 mais 4 são 10. Aí o que eu faço com 2? Multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 2. Então eu vou ter aqui, isso é igual a 5. É a solução, é o conjunto verdade desse exercício. Beleza? Tranquilo? Lembraram aí? Bom, professor, e se tiver denominador? Bom, vamos lá, vamos pegar uma com denominador. Nós sabemos que nós só podemos operacionalizar fração se o denominador for igual. Observem aqui, 1 sobre 2, 2x sobre 4, 3 mais x sobre 3. Denominadores diferentes. Eu não posso fazer a operação se o denominador for diferente. O que eu tenho que fazer? Reduzir todos ao mesmo denominador. Como que eu faço essa parada, professor? Bom, eu tenho aqui a equação, nós vamos fazer uso do MMC. Estão lembrados? Lembra aquela regrinha onde a gente pega todos os denominadores, coloca assim, traça uma barra e aí nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre eles? Sim. Como que eu procedo? Se tem número par, eu divido por 2. Tem número par? Tem. Então, começa dividindo por 2. 2 dividido por 2, 4 dividido por 2, e aquele que não dá para dividir, eu repito. Lembram? Então, vamos lá. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2 são 2. E o 3 não dá para dividir, repete. Ainda tem número par, então continuo dividindo por 2. Vamos lá. 2. 1, repete. 2 dividido por 2, 1. E o 3, repete, porque não dá para dividir. Bom, professor, agora não tem mais par. Agora eu vou dividir por 3, porque eu tenho um 3 aqui. Então, dividindo por 3, eu tenho 1, 1 e 1. Quando nós chegamos nessa situação de ter tudo 1, aí terminou. Agora, basta multiplicar todos os valores que estão aqui para eu encontrar o menor múltiplo comum. Então, vamos lá, ó, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12. Então, 12 é o menor múltiplo comum entre eles. Beleza? Bom,
Agora, como que eu faço, professor? Vou repetir aqui, vou traçar os dois lados da equação, vou colocar no denominador o 12, que é o múltiplo comum entre eles, e aí a gente vai proceder àquela regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ó, 12 dividido por 2 vai dar 6. 12 dividido por 4 vai dar 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então eu tenho aqui, ó, 6 vezes menos 1 e 3 vezes 2. 6 vezes menos 1 é menos 6. 3 vezes 2 é 6. Tranquilo? Do outro lado, eu multiplico o 4 pelo 3 e o 4 pelo x. 4 vezes 3, 12. 4 vezes x, 4x. Feito esse procedimento, eu não preciso mais do denominador. Agora eu posso eliminar os dois denominadores. Então a gente elimina os denominadores. E aí a regrinha básica. O que tem a variável vem para o primeiro, o que não tem vai para o segundo. Então o 6 e o 4 fica no primeiro membro. Observe que o 6 já estava e o 4, ao vir para cá, de positivo passou para negativo. O 12 já estava do lado de lá e o 6, ao passar para lá, de negativo vai positivo. Aí 6 tira 4 é 2 e 12 mais 6 é 18 e 18 dividido por 2 é 9. E assim terminou. Beleza, galera? Então, se não tem denominador, é muito simples, é só transferir de um lado para o outro, mantendo a variável de um lado e o que não tem a variável do outro e respeitar a regrinha. Se tem denominador, se não for comum o denominador, transforma em denominador comum para depois poder aplicar a primeira regra. Beleza? E assim a gente termina a nossa aula. Tá aqui todos os canais de contato, tá? YouTube, Face, Instagram, beleza? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. E agora no final, dá aquele like, galera, dá aquele joia, para que a gente consiga aí reproduzir isso muitas e muitas vezes, beleza? Fiquem com Deus, foi um prazer estar com vocês. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no coração e até a próxima. Tchau!